Olá, 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 olá. Bom dia a todos que estão aí. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o nosso encontro de hoje, para que a gente possa conversar de maneira mais prática e de forma mais objetiva sobre criticidade científica. Eu me chamo Ana Godoy, eu ajudo as pessoas a escreverem um artigo científico em inglês de uma forma menos complicada. Eu te ensino como você consegue utilizar, aplicar uma prática baseada em evidência científica. Isso mesmo, a gente tem que começar a entender de maneira mais prática, de maneira mais assertiva o que isso representa na nossa vida. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Ciência em Texto, para que a gente possa conversar de forma mais prática dentro do nosso dia a dia sobre isso. Bem, então, vamos lá, ver aqui a caixinha de perguntas. Teve uma série de perguntas sobre isso. Vamos aqui começar. Então, eu deixei uma pergunta para vocês que foi relacionada com o quê? Poxa, eu tenho medo aí de ser criticado cientificamente. Então, o que é uma crítica científica na nossa prática, dentro do nosso dia a dia? O que isso representa quando nós estamos pensando em ciência, quando nós estamos pensando em aplicar isso dentro da nossa prática? Isso reflete, leva a gente a uma reflexão. Então, o primeiro ponto da criticidade científica é a reflexão. A reflexão do que o outro quer dizer e de como que eu posso, de fato, melhorar aquela informação, de fato, construir uma informação mais robusta. Então, todas as vezes que eu penso em ciência, eu tenho que pensar em crítica. E se eu quero ser um profissional qualificado, um profissional diferenciado, eu preciso, além de pensar que eu vou ser criticado, de avaliar com criticidade a crítica do outro. E aí, gente, entra um aspecto pessoal da nossa formação enquanto ser humano. Não é um processo relacionado essencialmente com a sua jornada acadêmica ou com a sua jornada científica, mas é o fato de você começar a pensar sobre aceitação. Aceitação da crítica e o que de fato é importante. A gente precisa tomar muito cuidado porque hoje no meio acadêmico a crítica científica ela é forte e ela é agressiva. Muitas e muitas e muitas vezes em diversos espaços, sejam revisores, sejam editores, sejam orientadores, sejam os alunos dessa jornada, todos têm estado num estado muito agressivo e de receptividade muito difícil. Então, quantas e quantas pessoas eu vejo hoje que estão fragilizadas com essa jornada científica, então decepcionadas, que não quer saber, que não quer fazer aquilo, que esperava muito mais dessa jornada do que se é dada hoje. Então a gente tem que começar a refletir sobre esse processo, sobre como que a gente vai, de fato, melhorar a nossa produção acadêmica, como de fato a gente vai fazer isso de uma forma mais leve, de uma forma mais empática. E a gente precisa ter cuidado com essa questão da crítica para entender o que de fato é somativo ao nosso processo formativo ou, de fato, o que não é somativo. Então, quando a gente começa a ter independência, quando a gente começa a fazer essa jornada de uma forma mais focada, aprendendo de fato sobre método científico, todos os seus problemas relacionados à criticidade científica se resolvem. Qual é a grande questão? É que o método ele não é valorizado, ele é subvalorizado nessa formação. Então, quando você não entende o que você faz, fica muito mais difícil, você fica muito mais vulnerável à crítica. Olha, por exemplo, revisão sistemática. Revisão sistemática é o espaço de artigo científico que melhor a gente pode fazer críticas fundamentada em instrumentos. E eu vejo por aí as pessoas fazendo o quê? Uma crítica, não, porque é ruim porque não fez isso, ou é ruim porque não fez aquilo, é bom porque não fez isso, porque fez isso, é bom porque fez aquilo. Mas cadê o instrumento
que vai balizar sua avaliação de uma maneira mais crítica. Você usou, você mostrou, você avaliou um método. Então, avaliar a qualidade metodológica, avaliar de maneira mais crítica o que está sendo feito é importante. É importante para que quando você seja criticado cientificamente, você tenha clareza do que o revisor quer dizer. Eu vejo muitas pessoas que pedem minha ajuda na hora que querem que eu faça uma avaliação de parecer, que é assim, recebe um parecer, foi feita a crítica, mas não parou para, de fato, observar se isso poderia ser modificado. Gente, eu publico, submeto muitos artigos por ano. Então, sei lá, a cada 10 artigos publicados, pelo menos uns 30 foram rejeitados. A gente vai pensando nessa lógica aí. Por quê? Porque o revisor às vezes não sabe, às vezes o revisor não entendeu, às vezes a gente tem alguma coisa que precisa realmente ajustar, às vezes é o tempo. Eu tive um artigo recente que foi rejeitado que todos os pareceristas foram favoráveis e o editor rejeitou e disse assim, faça as correções e resubmeta. Por quê? Isso conta ponto para a revista, essa revista responde rápido. Então, se é uma nova submissão, com o parecer todo respondido e ele aprova, pronto, pontuou para a revista. E aí tem gente que não entende a mensagem de como isso funciona, vai lá e não submete de novo, ou então ignora, então fala assim, vou escolher outra revista, não sabe como escolher a revista. Então a gente precisa começar a pensar que o tempo todo nós temos um não nas nossas vidas, o tempo todo. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai pensar, tudo que você vai agir, você já tem um não. Então aqui tem um comentário da caixinha. Morro de medo de ter o artigo rejeitado. Então não morra de medo de ter o artigo rejeitado, porque o artigo rejeitado é comum. Vai acontecer. Então se você tiver medo, você não vai conseguir trabalhar a crítica de maneira mais prática, dentro daquilo que é necessário. A rejeição do artigo científico, já falei aqui, corresponde a vários fatores. Agora, se você não para e não avalia em qual estágio você está dessa jornada, fica mais difícil. Então, o que você precisa começar a pensar? A aplicabilidade do método. Não existe prática baseada em evidências se você não tem o entendimento de método. E eu gosto de falar um pouco sobre isso, sobre prática baseada em evidências, porque é ciência. A ciência é evidência. A ciência não é crença. A ciência não é eu acho. A ciência não é o que eu penso. A ciência é evidência. É a forma que a gente tem de mostrar que, de fato, aquilo pode ser bom, pode não ser bom, ou que a gente não tem uma conclusão. Mas a gente começa a trabalhar a prática baseada em evidência dessa forma. E o que é crença? Crença é tudo aquilo que envolve aquilo que a gente acredita. O horóscopo é uma crença, por exemplo. Então, quando a gente trabalha com a crença das pessoas, quando a gente vai falar de horóscopo, é uma crença. Quando a gente vai falar de religião, religião é uma crença. E uma coisa, gente, não anula a outra. Não é o fato de você ser um cientista que você não pode acreditar em Deus, que você não pode acreditar em horóscopo, ou que você não pode acreditar em qualquer outra questão religiosa. E eu acho isso interessante porque, às vezes, a gente precisa viver num mundo segregado. Ou é 8 ou é 80. Se você falar de horóscopo e você falar de ciência, é terrível. Se você falar de religião e falar de ciência, é terrível no universo prático. Então, o que você começa a entender? Que uma coisa é a crença, que envolve valores, processo formativo, entendimento familiar dentro do seu contexto familiar. Outra coisa é evidência científica. Então, tem coisas que nós preferimos acreditar porque é confortável, porque é crença. E pronto, e tudo bem você acreditar nisso para a sua vida pessoal. Agora, quando você tem que fazer isso
movimentando a vida de outras pessoas, é uma prática baseada em evidência. Então, para você tomar uma decisão do que é adequado, do que é bom, você precisa ter uma prática baseada em evidência. Então, um dia desse no meu trabalho, um colega virou para mim e falou assim: olha, Ana, publicaram uma revisão sistemática. Aí eu já fiquei assim, né? Quando ele me falou, eu falei, nossa, foi uma revisão sistemática. Eu já fiquei pensando, eu falei, hoje todo mundo fala, qualquer coisa é uma revisão sistemática. Qualquer coisa. Falou assim, ó, que tem uma palavra-chave lá dentro, é uma revisão sistemática. E faz tudo errado, faz tudo bagunçado, que não tem nenhuma clareza do processo, do que é de fato uma revisão sistemática, o que isso envolve. E aí, quando eu fui olhar, na realidade, os autores tinham feito, era uma meta-análise de estudos indianos. Os autores tinham feito somente a meta-análise, não mostrava nada das etapas que ali foram percorridas para considerar uma revisão sistemática. Então, eu posso dizer que isso é uma evidência? Não é, gente. Não é uma evidência que eu possa confiar. Por que não pode confiar? Porque não pode ser replicado. E onde é que a gente aprende com a evidência pode ser replicada? Um método. O método é a teoria aplicada. Então, boa parte dos artigos que são rejeitados é porque tem falha metodológica. Então, a gente tem que começar a corrigir essa jornada. Então, se você tem medo do artigo ser rejeitado, olhe se seu artigo tem uma falha metodológica para você se proteger. Então, isso começa a mudar o direcionamento daquilo que a gente vai fazer. Olha aqui. Esse é um problema recorrente, que acontece muito. Sou criticada todo dia pelo meu orientador. Gente, eu vou falar uma coisa assim, importante. O processo de empatia na formação do aluno de graduação, do aluno de pós-graduação, é muito importante enquanto a gente é professor. Por quê que isso é importante, especialmente quando a gente é orientador? Porque a gente precisa começar a entender qual é o papel da nossa jornada de cada um, tanto do aluno quanto do orientador, quando a gente está pensando na ciência, na formação e na nossa capacidade de ser proativo. É interessante pensar que existem gerações de professores, diversas gerações de professores que estão ali dentro desse processo. E aqueles que têm um coração aberto, que trabalham a mudança de comportamento, que conseguem observar que isso pode ser diferente. E também um aluno que precisa assumir a sua responsabilidade diante dessa jornada. Então, a gente precisa começar a conversar mais sobre esse processo de crítica. Eu convivo com muitas pessoas em diversos espaços e eu consigo observar o tipo de orientação que essas pessoas recebem em relação ao orientador. Existe um bloqueio, um medo, uma dificuldade de falar com o orientador, porque senão parece que você vai fechar completamente uma porta. Gente, não pode ser assim. Você não pode ficar restrito ao fato de que se o seu orientador não preserva a sua saúde mental para você, se você encara isso como uma falta, uma ausência de cuidado, você tem que mudar de orientador. Você não tem que ficar suportando, não. Se para você não tá bom, muda. E tá tudo bem. Gente, a relação com o orientador é como se fosse um casamento. Então, você vai tentar resolver o problema. Se você não consegue resolver o problema, você não precisa ficar ali. Tá? Então, todo relacionamento é assim. E eu recebo muitas pessoas fragilizadas. Muitas pessoas que falam assim, eu não sei para onde ir.
O meu orientador não fala o que eu preciso fazer. Eu não sei por onde começar. Eu tenho que fazer uma revisão sistemática e não tenho nenhum suporte. Essa frase, ela é recorrente. Essa frase, ela acontece. Eu ouço isso várias e várias e várias vezes. Todas as vezes que eu ouço isso, eu vejo que é um problema que está aí multiplicado. Então, eu acho que o primeiro passo de quando você não está satisfeito com a sua relação com o seu orientador é você pensar em conversar com o seu orientador. A conversa é importante. A partir do momento que você tem essa conversa, que você tem esse diálogo, que você consegue estabelecer essa comunicação clara com o seu orientador e ainda assim o problema não é resolvido, aí você tem que ir para a segunda etapa, que é mudar de orientador. A gente não pode perder a nossa saúde emocional por uma relação tóxica. Isso não pode existir. Então a gente precisa começar a reconstruir essa jornada. Então, se você está sendo muito criticado pelo orientador o tempo todo e isso não está te fazendo bem, e você já tentou conversar e não conseguiu, mude de orientador. Não pense duas vezes, não. Pode mudar de orientador e vai ser feliz. A gente tem que aproveitar a jornada. A gente tem que aproveitar o caminho. E não pensar somente em passar por essa jornada, passar por esse caminho adoecendo mentalmente. A gente tem que passar por esse caminho, tornando isso muito mais prático e leve dentro do nosso dia a dia. Vamos ver aqui. Olha, tem uma outra pergunta aqui. Quero aprender a aceitar e responder a crítica melhor. Para isso, você tem que fazer o seu exercício prático de todo dia. Qual é o meu exercício prático de todos os dias, quando eu quero aceitar e responder a crítica melhor? É você parar, é você ler, quando a crítica do ponto de vista escrita, né, científica, ou ouvir. E além de você parar, ler, ouvir, você tem que refletir. Então, quando você recebe, por exemplo, aí um parecer, quando a gente recebe o parecer, às vezes a gente está fervoroso com as emoções, né? A gente fala, não é isso, não é desse jeito, não é assim que falou isso e não tá certo, não. Aí, de repente, você passa uns dias e você vai olhar de novo aquele parecer. Ah, realmente, eu falhei nisso. Não, realmente podia melhorar nesse ponto. Realmente eu não tinha pensado nisso. Então, é uma feliz oportunidade quando outra pessoa avalia o seu trabalho. E toda pessoa que quer pensar e aplicar cientificamente um conhecimento, ela precisa ter o seu coração aberto para essa jornada. Então, você precisa estar aberto a pensar, isso realmente precisa ser melhorado. Não, isso aqui não precisa ser melhorado. Realmente isso aqui, o revisor não entendeu o que eu queria dizer e eu preciso tornar mais claro. Então, toda crítica, quando você recebe, você consegue levar isso de uma maneira mais prática e clara para aquela pessoa que está ali para aquela pessoa que está criticando o seu trabalho. Então, isso é uma questão que nós precisamos trabalhar na comunicação. A comunicação efetiva, ela é importante. Então, a gente precisa entender do método, da sua aplicabilidade para que a comunicação científica seja melhor. A gente não pode se desesperar diante da situação. A gente não pode se desesperar diante dos fatos sem ter a cabeça fria para racionar as etapas. Então, é importante que a gente tenha isso claro na hora de aceitar e na hora de responder uma crítica. E outra coisa, a gente precisa fazer tudo que a gente faz por etapas, para que a gente curta a jornada, sem estresse emocional. Então, curtir a jornada de aprender o processo é importante e a gente precisa lidar com isso. Vamos ver aqui que tem mais perguntas aqui. Deixei
Ah, esse aqui não entrou. Deixa eu colocar aqui outro aqui. Eu sempre discordo de tudo que o revisor escreve. Olha, gente, discordar do que o revisor escreve, tudo bem, isso pode acontecer e tá ótimo. Não é um problema você discordar do que o revisor escreve. Mas você tem que discordar consciente de que o revisor está errado. E não o que eu acho. E o que é o discordar do revisor? Eu ter ferramentas, eu ter referências, eu ter elementos que comprovem que ele está equivocado na avaliação dele. Então, normalmente, o revisor ele tem mais experiência que a gente nessa jornada. Isso, normalmente, é o que acontece. Pode ser que não aconteça. Mas se você tem certeza que ele está, de fato, que ele está, assim, de fato, fora de contexto, que ele não está entendendo, você precisa mostrar para ele por que ele não está entendendo. Outro dia, respondendo um parecer de um artigo nosso que foi aceito, né? Respondendo com o autor principal do artigo, a gente estava trabalhando nisso. E aí foi interessante, porque tinha uma consideração que não tinha sentido nenhum do revisor. E aí a gente respondeu para o editor dizendo que aquilo não tinha sentido e com toda a justificativa. E o editor aceitou e o artigo foi aceito para publicação. Então a gente precisa saber sobre método para poder a gente contrapor. Se a gente não sabe sobre o método, sobre essa aplicabilidade toda em relação à ideia do tema, do que eu quero trabalhar, fica difícil você contra-argumentar. Você vai aceitar tudo que todo mundo disse. E não é. Então, a prática baseada em evidência leva a isso, a criticidade. Por isso que você precisa aprender sobre isso. Não dá pra gente trabalhar com achismo. Dá pra gente trabalhar com evidência científica. Então, tomadores de decisão, que somos nós o tempo todo, precisamos trabalhar com a evidência científica. Vamos lá. Alguém colocou aqui, ó, depende do tipo de crítica. A gente tem que aprender a lidar com qualquer crítica. Não depender do tipo de crítica, mas com qualquer crítica. Seja uma crítica que vai querer te destruir, ou seja uma crítica que vai querer te elevar a um patamar maravilhoso. Mas você precisa aprender a lidar com isso. Porque o tempo todo, o que a gente vê na graduação e na pós-graduação é isso. Então, se a gente não aprende a trabalhar o nosso eu dentro desse universo, para que a gente ouça o que está sendo dito e para que a gente saiba lidar com isso, vai ficar complexo. Vai ficar difícil. E emocionalmente a gente vai se abalar o tempo todo. Muitos pós-graduandos estão adoecendo dentro dessa jornada. E não é para ser assim. A gente não escolhe ser cientista para ficar doente, não. A gente escolhe ser pesquisador, a gente escolhe entender de forma prática a ciência para tornar as coisas mais simples, as decisões mais objetivas e a jornada mais leve. Então a gente precisa aprender sobre crítica de forma prática. Vamos lá. Vamos lá para mais uma. Verdadeiro pavor da banca de TCC. Olha, gente. Quais são os motivos para a banca de TCC te reprovar? Isso vale para a dissertação, para a banca do mestrado, do doutorado. Plágio. Então, se você plagiou alguma coisa, você vai ser reprovado. Se você não fez nada, ou seja, se não desenvolveu o seu trabalho do ponto de vista da aplicação do método científico, você também vai ser reprovado. Ou se você não apresentou os resultados consistentes com a trajetória do seu método, você também vai ser reprovado. Então, a gente tem que começar a simplificar essa jornada. Não ter pavor da apresentação ou da banca, mas de como a gente vai receber isso de uma forma muito mais leve e mais tranquila. Ouça o que a banca tem para te dizer e reflita como você pode melhorar isso dentro do seu trabalho.
Como você pode fazer isso de uma maneira diferente? Então, é importante parar com esse efeito do desespero. A gente precisa trabalhar o nosso emocional para lidar com esse ritual de passagem, porque senão o tempo todo a gente vai ficar lidando com um processo muito árduo, muito difícil, muito doloroso. E não é para ser assim, tá? Então vamos começar a fazer um movimento de empatia, de solidariedade, ser mais tranquilo nessa construção para se pensar a ciência de forma aplicada. Olha, tem uma pergunta aqui. O que não pode faltar para uma boa qualificação? Vamos lá. Do ponto de vista da escrita científica, é você ter um trabalho estruturado em introdução, referencial teórico, se for um projeto, tá? Na qualificação, às vezes é um projeto, às vezes você já pode apresentar os artigos. Então, uma introdução, um referencial teórico e um método bem estruturado e todos os elementos subsequentes dessa jornada. Então, não pode faltar esse ponto e que você tenha um método muito claro. O que é claro? Possível de ser replicado por qualquer pessoa. Então, se não está suficientemente claro, você precisa tornar claro. E na sua apresentação, você precisa ter uma apresentação ao público com coesão e com clareza também. A gente tem que acabar com esse efeito de slides cheios, mega poluídos de informação, que você coloca o texto inteiro lá e fica lendo, ou então fica trazendo. Os slides tem que ter uma mensagem, mas a apresentação é sua. É você que precisa estar no centro da história para que você mostre o trabalho que você fez. E aí existem várias técnicas que você pode aplicar para apresentar. Existem várias técnicas super interessantes de que você consegue fazer aí super apresentações que envolva você, que envolva quem assiste, que é o público que a gente chama, e que tem o seu conteúdo. Então, esses elementos são elementos importantes de quando você está aí fazendo a apresentação. Então, para você ter uma boa qualificação, você precisa ter um projeto coeso, um projeto que tem uma boa estrutura metodológica, que a banca, o projeto ele tem que ser o mais redondo possível. Outro dia eu ouvi de uma pessoa falou assim: meu orientador falou que era para deixar uns probleminhas aí no projeto para a banca criticar. Eu fiquei. Na hora que falou isso, eu pensei assim, mas gente, a gente tem que levar o nosso melhor para a banca. Por que é o nosso melhor? Porque quando a gente chega lá na banca, eles têm que criticar o nosso melhor. Se a gente já deixa propositalmente com problema, porque a gente não quer que ele critique o nosso melhor. Então, assim, na banca, leve o seu melhor. Para poder a banca até te dizer assim, eu não tenho nada a declarar. Que bom que você não tem nada a declarar. Não, eu tenho uma coisa a declarar no seu melhor. Deixa eu te dizer o que eu acho que pode ser diferente. E aí que a gente faz uma construção científica mais coesa. Então, você precisa levar o seu melhor. Você precisa levar o seu método muito bem estruturado. E você precisa fazer uma boa apresentação. Eu diria que a quantidade de slides, por exemplo, na apresentação da banca de qualificação, não importa. Importa é a mensagem que você quer passar. Use muitas figuras, muitas figuras. Use pouquíssimo texto na sua apresentação, tá? Porque a figura tem uma capacidade de nos transportar para a mensagem que você quer passar. Então, quando você usa uma figura e que você usa de recursos, de cores, para você mostrar a mensagem que você quer passar, é incrível isso. Então a gente precisa começar a desconstruir aquela ideia de que o slide tem que ser o fundo branco, a letra preta e que você vai colocar uns tópicozinhos e pronto. Não! Traga um slide atrativo.
traga um slide, use o recurso da cor, use o recurso da imagem, porque isso já faz com que essa sua apresentação seja vista com outros olhos. E ali na banca de qualificação é a oportunidade de você falar e tornar mais claro por meio da sua fala o que é o seu projeto. Porque às vezes a gente escreve e acha que está suficientemente claro, mas por meio da fala a gente consegue explicar isso. Então, dentro do tempo que você tem, 20, 30 minutos, 40 minutos, 15 minutos, 5 minutos, enfim, pense quais são os elementos essenciais que eu preciso apresentar. E aí você vai levar isso conforme o que você tem disponível, conforme aquilo que você consegue de fato fazer, tá? Do seu método, usando esses recursos todos. Então, não tenha medo de inovar. A gente precisa sair da caixinha e abrir o nosso horizonte científico. Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Vejo vocês na semana que vem aqui no Ciência em Texto. Um beijo e até a próxima!